Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu queria ler uma escritura que está em Mateus 13:44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Estou com muitas saudades e um beijo. Tchau! Você vai aprender a canção do momento que ensina cada livro do Novo Testamento. Você vai aprender a canção do momento que ensina cada livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos, Coríntios 1 e 2. Galatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2. Tem Timóteo 1, tem Timóteo 2, tem Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, vem depois. Pedro 1 e 2, João 2 e 3. E pra concluir, Judas e Apocalipse. E pra concluir, Judas e Apocalipse. Ao que está sentado no trono e o Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso, poderoso, poderoso Deus. Poderoso, poderoso, poderoso Deus. Poderoso, poderoso, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Poderoso, poderoso, poderoso Deus. Poderoso, poderoso, poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso, poderoso, poderoso Deus. Poderoso, poderoso, poderoso Deus. Poderoso, poderoso, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Poderoso, poderoso, poderoso Deus. Poderoso, poderoso, poderoso Deus. Poderoso, poderoso, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Ao que está sentado. Bom dia! Bom dia! Já faz algum tempo que a gente esteve aqui com vocês
E, se vocês não se recordam da gente, o meu nome é Vitória, eu sou a tia Vitória, na Zona Oeste. E eu sou o Felipe. A gente veio contar mais uma história inspiradora sobre a vida de Jesus. Hoje a gente vai contar para vocês uma outra parábola. Vocês ainda lembram o que é uma parábola, né? Para quem já esqueceu, uma parábola é uma forma de se passar uma mensagem por meio de histórias. São mais ou menos como as fábulas, elas trazem sempre uma lição para a gente refletir ao final. Essa parábola de hoje, ela está em Lucas 13, do versículo 18 ao 21, e se chama a parábola do grão de mostarda e do fermento. Jesus estava em volta de uma multidão e lançou a seguinte pergunta: com o que se parece o reino de Deus? Vocês já pararam para pensar como que seria o reino de Deus? Sempre que me vem na cabeça reino, eu lembro, sabe, de seriado, de filmes, onde o reino sempre tem a ver com um território bem grande, sabe, que é o de algum rei, que é o dono, o proprietário. Castelos? Tem castelos sempre envolvidos, aqueles castelos enormes com torres gigantes. Tem sempre muita gente trabalhando para esse rei. E será que o reino de Deus tem alguma coisa a ver com isso que a gente pensa aqui na Terra? Jesus, quando ele compara o reino de Deus a algo que a gente possa entender, ele diz que ele é como um grão de mostarda que um homem plantou numa horta. Vocês já viram um grão de mostarda? Para quem não conhece, o grão de mostarda ele é tão pequeno que ele é do tamanho da ponta de um lápis, ou seja, ele é muito pequenininho. E quando você planta, você pode até perder de vista, não saber mais onde ele está, de tão pequeno que ele é. Mas com o tempo, esse grão cresce e ele vira um dos maiores arbustos de uma horta, onde até os passarinhos conseguem fazer os seus ninhos para se abrigar. Mas o que o reino de Deus tem a ver com uma horta e um grão de mostarda? Aqui, Jesus lembra a gente de que o poder dele não está naquilo que é grandioso para a gente, mas naquilo que muitas vezes a gente não dá valor, como um pequeno grão de mostarda, ou um pedido de perdão, um sinal de amor, um sinal de compaixão, um ato de servidão, como oferecer, por exemplo, ajuda para os nossos pais, ou para os nossos amigos, ou até para as pessoas que a gente não conhece. E além de um grão de mostarda, Jesus compara o reino dele a uma pequena quantidade de fermento em uma massa de um pão. Tio Felipe, você que cresceu dentro de uma padaria, você pode explicar pra gente o que Jesus estava querendo dizer? Nossa, quando Jesus fala de um fermento, o fermento ele tem um poder transformador. Por quê? Porque você tem uma quantidade bem pequenininha de fermento e ela é capaz de transformar um monte de farinha. E esse fermento e essa farinha vão dar no quê? Vão dar no bolo de fubá gostoso, vai dar num pão? Num pão bem gostoso. Várias coisas que a gente gosta de comer, vai uma pitada de fermento. Que é para fazer o quê? Para fazer aquela massa crescer e ficar bem fofinha e gostosa pra gente. Como exemplo, eu trouxe aqui para vocês uma quantidade de farinha, que é a farinha necessária para fazer um pão, um copo de água e um pouquinho de fermento. Olha só o quanto de fermento você usa para fazer tudo aquilo lá de farinha. Se a gente misturar todos esses ingredientes, olha o que aparece. Tadam! Um pão bem grande e bem gostoso. Então, o que Deus está querendo nos dizer é que mesmo que o nosso poder pareça ser pequeno, às vezes insignificante, ele é capaz de transformar as coisas grandiosas. E além delas serem acolhedoras, como uma árvore que recebe ninhos de passarinho, elas também podem ser saborosas, como um pão. E isso faz a gente pensar que a gente não precisa ter medo do fato da gente às vezes ser pequeno, não parecer ser tão importante, ou mesmo ser uma criança no mundo de adultos, porque as nossas ações, elas têm o poder de transformar muito, quando elas são ações inspiradas no amor de Deus.
É isso. E a gente agora tem que pensar, nossa, mas como que isso vai se encaixar? Quem sou eu? Será que eu sou um grão de mostarda? Será que eu sou um fermento? Né, tia Vitória? Como que isso encaixa na nossa vida? A gente pode pensar nas pequenas atitudes que a gente faz no nosso dia a dia, seja em casa, seja na escola. Agora a gente está basicamente fazendo tudo em casa, mas que podem transformar o nosso lar e a nossa vivência em algo muito bom e prazeroso para todo mundo que está ao nosso redor. E aí, como atividade, a gente queria sugerir para quem puder fazer junto com o papai ou a mamãe, a avó, o vô, a tia, com quem for, tentar fazer uma massa de pão e no próximo domingo trazer pra gente o resultado desse pão que vocês fizeram com as pessoas ao redor de vocês. É isso, e um beijo grande. Que gostoso esse reino de Deus vai ficar, hein? Um beijo grande para todo mundo.